Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. A neuróglia refere-se às células suporte do sistema nervoso. No sistema nervoso central, encontramos astrócitos, que promovem o suporte físico e metabólico aos neurônios. Formam a barreira hematoencefálica. Podem ser do tipo fibroso, presente na substância branca, e protoplasmático, presente na substância cinzenta. Os oligodendrócitos são responsáveis pela mielinização dos axônios, conforme dito anteriormente. A micróglia é representada por macrófagos residentes derivados de monócitos. As células ependimárias delimitam os ventrículos encefálicos e o canal central da coluna vertebral. São células cúbicas acolunares em arranjo similar ao epitelial, que absorvem o líquido cérebro-espinhal. Quando na região do plexo coroide, são responsáveis pela movimentação do líquor. No sistema nervoso periférico, células satélites que promovem o suporte metabólico e físico aos corpos celulares nos gânglios. E as células de Schwann são as responsáveis pela mielinização e promoção do suporte para neurônios mielínicos e amielínicos. Na imagem, pode-se visualizar os tipos celulares encontrados no sistema nervoso. A membrana de cobertura é determinada pela pia mater, em contato com as células do pericito, que se comunicam com os vasos sanguíneos. Além de oligodendrócitos, que também se comunicam com vasos e organizam a bainha de mielina em torno dos axônios
do neurônio. Observam-se também astrócitos, que fazem a intercomunicação com as células do epêndima, por exemplo, e células da microglia distribuídos em todo o tecido. Os astrócitos são células que promovem o suporte físico e metabólico aos neurônios. Formam a barreira hematoencefálica e podem ser do tipo fibroso, encontrado na substância branca, e protoplasmático, encontrado na substância cinzenta. Microgliócitos podem parecer-se com astrócitos espacialmente. Contudo, sua função é de fagocitose e são consideradas as células de defesa no sistema nervoso central. Os microgliócitos constantemente mapeiam a região em busca de formação de placas de senilidade, que são deposições amiloides extracelulares, e por neurônios que sofreram danos e por agentes infecciosos. As células ependimárias formam arranjo epitelial na delimitação dos ventrículos cerebrais e na porção apical apresentam inúmeros cílios. São células cuboides com núcleo esférico, citoplasma claro e presença de inúmeras mitocôndrias e são responsáveis pela movimentação do líquor, uma vez que a movimentação dos cílios é unidirecional, permitindo o escoamento da produção do líquor entre todos os ventrículos cerebrais até o canal medular e espaço subaracnoide. Os ventrículos cerebrais são uma estrutura única do cérebro de vertebrados e é composto por 4 cavidades que se interconectam, especificando-se ambos os ventrículos laterais no prosencéfalo, o terceiro ventrículo no diencéfalo, que se comunicam via foramen de Monro, enquanto que a ligação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo é realizado pelo aqueduto de Sylvius. O quarto ventrículo é encontrado entre o cerebelo e a ponte. Este ventrículo continua-se com o canal medular. A produção do líquor é realizada nos ventrículos pelo plexo coroide, que são projeções da parede ventricular que se projeta para o interior do ventrículo como um vilo, denominado de vilo coroide. A parede do vilo é determinada por células epiteliais coroides, que formam uma barreira física entre o vaso, no seu interior, e o espaço do ventrículo. Estas células são cuboides e apresentam microvilos em sua superfície apical. Contudo, estes microvilos não apresentam movimentação, sendo uma exceção à regra de que microvilos movimentam-se
como demonstrado na aula de tecido epitelial. Conforme dito anteriormente, os oligodendrócitos são responsáveis pela mielinização dos axônios no sistema nervoso central. Os oligodendrócitos, assim, realizam a formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Apesar de similar ao que ocorre no sistema nervoso periférico e realizado pelas células de Schwann, os mecanismos envolvidos no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos são mais complexos e as proteínas expressas são específicas aos oligodendrócitos, diferentemente das presentes no processo mediado pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico. Estes processos diferem entre si, uma vez que os oligodendrócitos são capazes de envolver vários axônios para a mielinização, ao passo que as células de Schwann realizam a mielinização apenas sobre um único axônio. No processo de mielinização, a célula de Schwann torna-se polarizada, determinando dois tipos de domínios celulares: um externo, denominado de abaxonal, e um interno, que entra em contato com o axônio e é denominado de adaxonal. Ao envolver o axônio, a membrana plasmática de ambos os lados se encontram e a superfície de contato entre ambas será denominada de mesaxônio. Após a formação do mesaxônio, inicia-se o processo de rotação do mesaxônio em torno do axônio em um formato espiralado. Assim, o citoplasma é espremido entre as membranas plasmáticas. A menor quantidade de citoplasma contribui para a formação das linhas densas principais. Entre as voltas da membrana plasmática, ainda encontramos um pequeno espaço entre as mesmas, que é denominada de linha intraperiódica. Ao final do processo, visualiza-se um mesaxônio interno em contato com o axônio e um mesaxônio externo. A espessura da mielina é determinada pelo fator de crescimento NRG. Proteínas específicas da mielina são expressas tais como a PO, o MBP e o PMP22. Deve-se ter atenção que as mutações nestas proteínas podem causar processos de desmielinização. Na imagem, observa-se o estágio inicial da mielinização em torno do axônio, realizado por uma célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Pode-se observar o início do dobramento da membrana plasmática celular da célula de Schwann sobre o axônio
determinado pelo mesaxônio interno, formando os dobramentos de mielina até a formação do mesaxônio externo. A bainha de mielina é composta por várias células de Schwann ao longo da extensão do axônio no sistema nervoso periférico. Assim, no local onde duas células de Schwann aproximam as membranas de mielina, denominamos de nodo de Ranvier. E neste ponto, não há cobertura de mielina. A região de mielina determinada por cada célula de Schwann é denominado de segmento internodal. O nodo de Ranvier, apontado pela seta, delimita um segmento internodal em ambos os lados. Devido ao enrolamento da célula de Schwann em torno do axônio, ocorre a extrusão do citoplasma entre as camadas e o seu acúmulo em algumas regiões. Nestas regiões, damos o nome de incisura de Schmidt-Lantermann. A condução do impulso pelos neurônios é um processo eletroquímico que envolve o potencial de ação. A onda de despolarização da membrana é a condução rápida pelos axônios mielinizados. A onda de despolarização inicia-se no cone de implantação com o envolvimento dos canais de voltagem dependente de sódio e potássio, permitindo a mudança do potencial de ação de menos 70 mV para 30 mV. Devido à mielinização, a condução do impulso torna-se rápida e o impulso salta de um nodo de Ranvier para outro, denominada de condução descontínua, gerada devido à reversão da voltagem nos nodos de Ranvier. Os neurônios amielínicos conduzem o impulso de forma lenta, por meio dos canais de sódio e potássio distribuídos ao longo do axônio. Assim, o método de condução é denominado contínuo.